Olá a todos, estamos aqui mais uma vez. Vamos estudar mais um tipo de progressão especial, um tipo de sequência, chamada progressão geométrica. E antes, vamos averiguar se a progressão geométrica é tão nova assim, se pertence ao nosso período. Como vocês mesmos já assistiram a videoaula sobre a história da matemática, entenderam bastante que os egípcios, os babilônios e os gregos tiveram muita importância no avanço da matemática. Não foi diferente com o estudo da progressão geométrica. Já existem achados arqueológicos que comprovam já a utilização da progressão geométrica para quantificar a produção de alimentos e também de determinar qual período que eles deveriam fazer a colheita. Foram os primeiros estudos encontrados sobre progressão geométrica. E nos dias atuais estudamos em muitas áreas. Aqui eu estou demonstrando dentro da biologia a reprodução de micro-organismos, de bactéria. Que ela inicialmente é uma, ela acaba se dividindo em duas e as outras se dividem em duas e assim sucessivamente. Isso é um exemplo de progressão geométrica. O aumento da população da bactéria ocorre de forma rápida, de uma forma exponencial. Também o nosso estudo é relacionado na área da geografia dentro da progressão geométrica. Eu lembro quando eu estudava no ensino médio, teve uma professora que comentou sobre a teoria malthusiana. Não sei se você já ouviu falar da teoria de Malthus, que é mais ou menos o que o gráfico aqui demonstra. A parte azul é o crescimento da população e a parte aqui vermelha, não sei se está dando para enxergar aí, a parte linear é a produção de alimento. Aí vai chegar um ponto em que as pessoas existirão mais pessoas do que alimentos sendo produzidos. Logo, vai ter uma grande quantidade de fome. Isso aí foi um gráfico, se não me engano, criado há mais ou menos 200 anos atrás. E depois na faculdade eu vi um professor comentando que essas teorias é mais para os governantes, os governantes utilizam mais isso, tentam colocar isso no livro didático para querer tirar a responsabilidade das pessoas passando fome, né? Porque de fato, você atualmente vai para o interior e você vê tanta terra a ser plantada e em tantos outros lugares é a mesma coisa. Como o povo fica muito concentrado na área urbana, acha que a área rural não existe mais, mas existe muita terra ainda. Então ele falou que às vezes as pessoas usam essas teorias para alarmar e deixar as pessoas em pânico. Justificar que muita gente passa fome porque existe muita gente. E de fato não é a verdade. Os políticos têm culpa demais nisso. Então, uma das teorias é que as pessoas elas crescem de uma forma exponencial, os alimentos de uma forma linear. Eu poderia até de uma forma da progressão aritmética. Mas há discussões sobre essa teoria de Malthus. Aqui é uma situação que estamos convivendo, né? Estamos isolados até por conta disso. Vocês devem ter escutado bastante falar nos jornais que as pessoas iam transmitindo de 1 para 13, de 3 para 9 e assim sucessivamente, 27. Mas não segue um padrão geométrico, mas de fato a contaminação, a disseminação do vírus ocorre de forma geométrica. Se falou muito isso no início na televisão, que o vírus se propagava de forma geométrica. Aí ficavam já botando pânico, porque se de forma geométrica ia ser de um dia para o outro, em 2 dias já estava todo mundo contaminado. Mas é a forma geométrica, mas a curva vai embaixo que depois ela sobe rapidamente, né? Mas observe que não segue. Uma forma geométrica seria assim, do jeito que foi a da malthusiana. Observe que há umas quebrazinhas nos gráficos, mas a média do gráfico é semelhante à média geométrica. É também utilizado na economia, progressão geométrica, e um tipo de juros que vocês também esperam muito, que é juros compostos. Os juros compostos utilizam progressão geométrica, ok? Vamos estudar um pouco sobre isso. E o que é a progressão geométrica? Como é que eu defino a progressão geométrica? É uma sequência que cada termo, a partir do segundo, é igual ao seu antecessor multiplicado por uma constante t, chamada de razão. Confuso.
Não, simples. Então tem várias progressões geométricas aqui. E aí vocês verificam que o primeiro termo, assim como era na PA, só que a razão, a forma de encontrar a razão é diferente, né? Como é que você faz para encontrar a razão? Você vai pegar, lá na PA você subtraía, né? Um termo pelo antecessor. Aqui você vai fazer uma divisão, como está falando aqui. Então, eu simbolizo a razão com Q, e aí, tipo, eu pego 16 e vou dividir por 8. Então, 16 dividido por 8 dá 2. Se eu fizer isso com todos os termos, 64 dividido por 32 dá 2 também. 4 dividido por 2 dá 2. 32 dividido por 16 dá 2. Então, sempre que você fizer a divisão do valor pelo seu antecessor, sempre pelo antecessor, né? A divisão vai dar o mesmo valor. Então, isso é a característica de uma PG. Eu tenho vários exemplos aqui, ó. Razão por fração, razões negativas, razões e que a razão é 0, razão que é 1, observe que é 5, 5, 5 constantemente. A razão é que o primeiro termo é 7, depois tudo é 0. O primeiro termo da minha progressão não é nulo, mas o restante é porque a razão é 0. Né? E tem a própria PG que todos os valores são 0. Então existem vários exemplos aqui que a determinação da razão é sempre dividir o seu sucessor pelo antecessor. Tranquilo, né? Fácil. Nos exercícios aplicaremos esse método de encontrar a razão. Aqui é um exemplo de uma progressão que a gente chama de progressão crescente, porque a quantidade de elementos eles vão aumentando de acordo com o tempo. Tem uma pessoa que virou 2, que virou 4, assim sucessivamente. Qual que é a razão aqui? Então eu divido aqui 4 pessoas por 2. Então a razão é 2, porque eu vou multiplicando de 2 em 2. Né? 2 dividido por 1, 2 também. Então provavelmente aqui tem 8, porque esse aqui tem 4, 4 vezes 2, que é a razão, dá 8. Progressão geométrica decrescente. A quantidade dos elementos vai diminuindo, né? Aqui tinha 8 pessoas, tem 4, tem 2, tem 1. Isso é lógico, decrescente. Então a progressão geométrica constante é que o valor numérico do meu termo ele nunca muda, sempre vai ser o mesmo aqui, ó. Uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, um grupo, e esse grupo nunca muda, sempre permanece o mesmo valor. Então existem vários tipos de classificação para uma PG, não existe só essas três aqui, né? Crescente, decrescente e constante. Existem outras também que eu vou mostrar aqui agora. A gente já viu que é crescente, decrescente. Existe a alternante. Vou mostrar um exemplo aqui de alternante, para vocês verem qual é a diferença da alternante. Cadê o exemplo aqui de alternante? Alternante. Aqui, a letra E. Por que ela é alternante? Porque ela fica negativa. Ela é positiva, fica negativa. Positiva, fica negativa. Positiva, ela não permanece com o meu sinal. Um termo é positivo, outro termo negativo. Um termo positivo, outro negativo. A gente chama isso de PG alternante. E além de outros exemplos, a gente tem também as PGs constantes, que a razão é 1, que foi o caso do 5, 5, 5, 5. E a singular, em que a razão é 0. E o primeiro termo também é 0. Observe que essas duas PGs aqui são diferentes. Aqui a gente chama de singular, porque o primeiro termo é 0, tudo continua sendo 0. E quando o primeiro termo não é 0, e depois o resto e a razão é 0, a gente chama isso aqui de PG estacionária. A G é estacionária e a H ela é singular. Ok? Deixa de conversa, que eu gosto de cálculo, não é assim que vocês falam? Então bora. Então aqui eu tenho um exemplo, está pedindo para a gente verificar se essas alternativas aqui são PG ou não. Vamos para a letra A. Então como é que eu vou verificar? Vamos ver aí, né? Letra A. Você vai ter que dividir todos e verificar se vai dar o mesmo valor. Então eu vou dividir primeiro 28 por 7. Vamos ver quanto é que vai dar. Depois eu vou dividir 112 por 28. Esqueci de botar o Q aqui, não? O Q de razão. Vou botar o Q aqui para ver se vai dar igual, né? Depois eu vou ter que dividir 112 por 28. Depois eu vou dividir
448 por 112. Se todas essas divisões e resultados derem iguais, significa que sim, a letra A é uma PG. Então vamos lá. Aqui dá 4. 4 também. 4 vezes 8, 32. Dá 4. 4 vezes 2, 8. Aqui é mais fácil. 4 também. Então a razão aí, ó, bateu. Todos deram 4. Então significa que a letra A é sim uma PG. A letra A é uma PG. Vamos agora para a letra B. Oi? Vamos verificar se a letra B é uma PG. Letra B. Então vamos fazer a mesma coisa. Vou dividir 6k ao quadrado por 2k. E vou ver quanto é que vai dar. Depois eu vou dividir 18k à quarta. Tem que fazer todas as divisões possíveis, né? Lembrando, é o seu sucessor dividido por antecessor. Dividido por 6k ao quadrado. E por último, 50k à oitava potência. Dividido por 18. K à quarta. Né? Então vamos lá. Aqui 6 dividido por 2 dá 3. E aqui você faz a subtração. Ó. 2 menos 1. Então K, que é K elevado a 1. Ok. Vamos ver se tudo tem que dar 3K elevado a 1. Se não der, 18 dividido dá 3. Aqui deu tudo bem. Mas aqui não. 4 menos 2 dá K ao quadrado. Você vai subtrair 4 menos 2. Aqui, ó. Expoente menos expoente, né? Base igual a divisa subtrai. Então já viu? Já não é, né? Já deu diferente aqui. Então logo, a gente já sabe que a B não é uma PG. Mas bora fazer aqui só para treinar. Aqui também dá 3, você vai subtrair, ó, 8 menos 4. Também todas dando diferente, né? Provado que não é PG. Tranquilo? Fácil demais. Vamos para a próxima. A próxima não pisque, hein? Preste bastante atenção. Abram bem os olhos, ó. Segure, se tiver com sono nesse friozinho aí. E preste atenção nessa questão, hein? Preste atenção nela. Vou começar. Os números reais A, B e C são os que estão aí. Tais que a expressão geométrica é 5A. Na realidade aqui é progressão geométrica, né? Quando eu digitei isso é errado, certeza absoluta. Aqui é progressão geométrica, eu vi agora, da expressão, progressão. Progressão geométrica, então o S1 é uma PG. O S1 é uma PG, ok? E agora certo, progressão aritmética, S2. Então S2 é uma PA. Então eu tenho duas sequências aí, ó. Tem uma sequência que é uma PG e tem uma sequência que é uma PA. Possuem razões opostas. O que significa isso? Se a razão de uma der 10, a outra é menos 10. Oposto quer dizer isso, é sinal contrário. Se a razão de uma der 5, a outra é menos 5. Se a razão de uma der 1, a outra é menos 1, é o oposto. Então, sabendo dessas informações, aqui é uma PG e aqui é uma PA, calcule a soma A mais B mais C. Então a gente vai ter que encontrar o valor de A, o valor de B nas expressões e o valor de C para depois eu somar aqui, ó, fazer essa operação. Então, vamos por partes. Então vamos lá. Primeiro observe, eu vou construir essa expressão. Como eu sei que isso aqui é uma PG, então eu vou dividir meu A2 pelo A1. Não é assim que é a definição de PG? Então eu vou ficar B. Então eu tenho Q, que é igual a B sobre cadê? 5A menos B.
Pronto. E também eu posso ter aqui essa divisão, né? 48, o A3 dividido pelo A2, né? Sempre assim? Então eu também tenho 48 dividido por B. Ótimo. Então, estamos construindo a resposta, vai com calma. Agora vamos para a PA. Como é que eu determino a PA? Aqui, se eu igualasse, que dá para fazer isso, ia virar uma equação do segundo grau. Aí eu vou pensar, vou verificar se é o melhor caminho é esse. Vou tentar ver se eu consigo simplificar a PA para substituir na PG. Aqui eu já vi que complica, porque eu sei que de fato, como é que é o PG, esse valor é igual a esse. Mas se eu igualar, vai fazer B vezes B, vai ficar B ao quadrado, e vai virar uma equação de segundo grau, isso vai complicar a nossa vida. Então eu vou para PA agora. Eu vou para PA, que é o S2. O que é que eu tenho aí? Eu tenho que meu A2 é A menos B. Então a razão é você subtrair por C. E eu tenho também que meu A3 é 6A menos 6A menos C menos o termo A2. Aí tem que ser entre parênteses porque o A2 são dois valores, né? Então eu vou fazer jogo de sinal. Então vamos lá, vamos ver se eu consigo alguma coisa daqui para substituir aqui em cima. Vou repetir tudo. Eu vou fazer jogo de sinal agora. Menos A mais B, certo? Fiz a distributiva aqui com sinal, ó. Interessante. Ok? O que é que eu posso aproveitar aí? Eu posso... eu estava pensando em já jogar tudo pro lado de cá, né? Mas eu vou simplificar antes, para não bagunçar, ó. Toda vez que tiver igualdade e tiver valores no meu sinal